Hello, hello, meus queridos, sejam bem-vindos ao dia 18. Hoje nós vamos estar lendo aqui Marcos capítulo 7 e capítulo 8. E antes da gente começar, é claro, nós vamos fazer aquela oração. Vamos junto? Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Paizinho. Eu te apresento, Senhor, não somente a minha vida, mas a vida, Senhor, de cada leitor, Senhor, de cada pessoa que está ouvindo esse áudio. Em nome de Jesus, que nós possamos ser tocados, Deus, pela Tua presença, ter as nossas mentes transformadas pela Tua palavra, Senhor, que nós venhamos a aprender de Ti, Senhor, que nós venhamos a transformar tudo em nós através da Tua palavra com base no Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, Marcos capítulo 7. Alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras. Quer dizer que não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado, e antes de comer, lavam tudo o que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas! Como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos, pois Moisés ordenou: respeite o seu pai e a sua mãe, e disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim, vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos, e vocês fazem muitas outras coisas como esta. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Ele continuou: o que sai da pessoa é o que a faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que ele estava ali, mas não pôde se esconder. Certa mulher que tinha uma filhinha que estava dominada por um espírito mau ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira, de nacionalidade cirofenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Jesus disse: por causa dessa resposta, você pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha.
quando a mulher voltou para casa e encontrou a criança deitada na cama, de fato, o demônio tinha saído dela. Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco da saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá, isso quer dizer, abra-se. E naquele momento os ouvidos do homem se abriram e a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que o ouviam ficavam muito admiradas e diziam: tudo o que faz ele, faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Marcos capítulo 8. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: Estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo meio do caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora e logo depois subiu no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse: Por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum milagre será feito para estas pessoas. Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinham um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles, dizendo: Fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: Ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: Por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam? Têm ouvidos e não escutam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. Jesus perguntou outra vez: E quando eu parti os 7 pães para 4.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 7. Então Jesus respondeu: Será que vocês ainda não entendem? Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez a mão sobre os olhos dele. Dessa vez, o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: Não volte para o povoado. Depois, Jesus e os seus discípulos foram para o povoado que fica perto de Cesareia de Filipe.
No caminho, ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro dizendo: Saia da minha frente, Satanás! Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida eterna. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos, também terá vergonha dessa pessoa. E esse foi o dia 18. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós estamos aqui e vamos juntos até o final, hein?